Bom dia! 9h30 com alguns minutinhos de atraso porque eu estava com uma instabilidade aqui na internet. E hoje eu quero trazer um tema muito recorrente na vida das mulheres, que é o posicionamento. Mas hoje eu não vou falar de posicionamento digital, estratégico, não. Vamos falar de um posicionamento interno, aquele posicionamento que toda mulher tem que ter internamente, e muitas vezes ela não sabe para onde ir, ela se sente perdida. Eu acho que é um posicionamento na internet, no meu trabalho. O que é esse tal de posicionamento? E por que eu trouxe esse tema específico? Porque agora pela manhã eu estava numa reunião de empreendedores e empreendedoras, que é o BNI que eu estou fazendo parte. E eu não costumo usar blazer, não costumo. Quem me conhece, quem é minha aluna ou já teve alguma vivência comigo, sabe o quanto eu falo sobre o blazer que a mulher usa. Que criou-se um estereótipo de que nós temos que ser a mulher, não vou nem usar a expressão assim fodona, porque eu não sou de falar muito palavrão, não falo palavrão na verdade. Mas criou-se esse estereótipo de que a mulher tem que aparentar ser aquela girl boss, aquela mulher que dá conta de tudo, porque muitas vezes trabalha em ambientes corporativos muito masculinos. E eu estava utilizando um blazer, porque eu estava com essa roupa e eu queria cobrir os meus ombros. Então, coloquei um blazer. E ele fala muito exatamente sobre isso, sobre posicionamento. Porque essa mulher que muitas vezes quer usar um blazer, ela quer demonstrar o quê? Que ela é forte, principalmente quando ela está num ambiente extremamente masculino. E antes de você, mulher, optar por escolher um blazer, eu quero que você olhe para dentro de você, para o seu posicionamento interno. Então, hoje o tema é exatamente esse, eu coloquei ali em cima. Posicionamento interno, porque é muito fácil a gente chegar e colocar uma roupa que vai externamente nos mostrar aquilo que a gente quer, aquilo que eu quero que o outro tenha de percepção ao meu respeito. Porque o posicionamento de imagem, ele é isso, o que eu quero passar para o mundo. Mas uma coisa é você querer passar para o mundo o que você é. Outra coisa é você sustentar dentro de você, mulher, aquilo que você realmente é. Porque se você quer sustentar para o outro que eu sou assim, porque eu quero passar que eu dou conta de tudo, porque eu quero passar que eu não preciso de ninguém, que eu dou conta sozinha, sendo que na verdade você é aquela mulher que está gritando por ajuda. E quando você grita por ajuda, parece que mais você utiliza de roupas, argumentos e forças para você mostrar que você é a mulher que não precisa de ajuda. Olha como é um paradoxo. Você é a mulher que precisa muito de ajuda. Você tá ali no seu masculino extremo e você não quer mostrar fragilidade. E aqui eu não falo de fragilidade de você ser frágil. A mulher é o sexo frágil. Não. Existe uma diferença entre a fragilidade, a fraqueza e a vulnerabilidade. E essa mulher, ela não quer mostrar isso para as pessoas. Então, cada vez mais, essa mulher está utilizando armaduras, utilizando supérfluos muitas vezes para mostrar. E para não mostrar, na verdade, quem ela é. Ela quer se esconder do mundo. Então, quando eu falo, botou um blazer. Gente, fazia 3 anos que eu não usava um blazer. Vocês acreditam? Sabe por quê? Porque eu entendi que eu, antes de sustentar aquela imagem da empreendedora que ganha bem, porque eu faturo não sei quantos dígitos, porque tem muito dessas promessas no digital, né? Antes de eu sustentar aquela imagem, eu precisava ser. E qual foi a primeira medida que eu fiz na minha vida? Eliminar o blazer, porque aquilo estava me tornando cada vez mais masculina. Masculina de dentro para fora, só utilizando ele como uma armadura. E muitas das mulheres hoje estão se escondendo atrás de suas roupas, achando que estão passando
uma imagem que na verdade só esconde daquilo que elas realmente são. Enquanto elas estão tomando remédio para dormir, estão tendo crises de ansiedade, estão indo parar no hospital, tudo porque não se abriram para quem elas realmente são. Elas não querem demonstrar essa vulnerabilidade. E cada vez mais vão se fechando, cada vez mais vão criando essa casca onde não querem abrir. Eu tenho uma amiga que eu apelidei ela de trufa. Por quê? O que é uma trufa? A trufa, ela é dura por fora e molinha por dentro. E eu digo, tu quer passar para as pessoas que tu é dura, tu é rígida, até o teu corpo fala, o teu corpo ele tá rígido. E quando você quer demonstrar isso para as pessoas realmente percebem. Tanto é que eu apelidei ela assim, porque eu sei que ela tem um coração bondoso, que ela é carinhosa, só que tudo aquilo que ela viveu endureceu ela, endureceu por fora. E quando você está endurecida por fora, poucas pessoas conseguem te penetrar na tua essência, em quem você realmente é. Porque você está fechada não apenas para o masculino, você está fechada para todo mundo ao seu redor. Às vezes você também está fechada para amizades, para as pessoas no seu trabalho. Você não tem certa confiança no outro. Tudo porque começou dentro de você. É algo que você não consegue passar essa barreira. E cada vez mais você vai se escondendo atrás de uma imagem que na verdade não é aquilo que você é. E é o que mais tem, principalmente hoje, na internet. As mulheres querendo mostrar que são isso, que são aquilo, sendo que, na verdade, são muitas mulheres feridas. E eu não estou dizendo aqui que, tem alguém que é perfeito. Não. Todos nós, seres humanos, temos nossas dores, nossas dificuldades. Mas poucas pessoas estão abertas a realmente olhar para isso. É muito mais fácil viver no piloto automático, viver achando que assim, eu vou usar essa capa, essa armadura por muito tempo até eu conseguir perceber que não, eu realmente sou assim. Porque eu vou mostrar que eu sou poderosa, porque isso vai entrar na minha cabeça que eu sou. E as coisas não funcionam assim. Você tem que se desconstruir para se reconstruir. Porque a imagem interior daquilo que você é e que poucas pessoas conhecem, provavelmente pessoas que estão no seu íntimo, do seu redor, dos seus familiares, as pessoas que compartilham o seu dia a dia, essas pessoas sim te conhecem de verdade. E não o mundo externo, mas você tá ali, querendo mostrar que você é aquela mulher que na verdade não é a sua essência. E por que você está querendo mostrar para o outro algo que não faz sentido daquilo que você acredita? Isso só te traz cada vez mais frustrações, porque você pensa, não, eu tenho que ir para esse lado aqui, eu tenho que ir para aquele lado ali. E daqui a pouco você está indo para vários lugares e você não se encontra em lugar nenhum. Tem algumas mulheres que já passaram pela minha vida que elas falaram, eu me sinto perdida, eu quero morar fora do Brasil porque eu quero que aqui no Brasil não tem nada pra mim e tal. Eu digo assim, tudo bem, você quer ir, quer tentar a vida lá fora, tudo bem, mas você tá querendo fugir de algo que é interno seu. Porque você pode chegar lá fora e perceber que lá também não era pra você. E aqui eu não tô falando de dinheiro. Eu tô falando de não se sentir pertencente a um lugar. Porque pode ser que você já tentou vários tipos de trabalhos e nada deu certo. Então você acha que é o Brasil que não funciona? Você acha que são as pessoas que não te dão oportunidade? E isso tudo reflete sobre o seu posicionamento interno. Sobre a mulher que você é. E quando você não se sente pertencente de nada, pertencente de lugar nenhum, é porque você não está pertencendo a um único lugar que você já deveria estar, há muito tempo. Que é dentro de você. Nossa, Nai, que complexo, eu tenho que estar dentro de mim, mas eu tô dentro de mim, não tô entendendo. Não. Porque se você tá aqui ouvindo isso hoje,
é porque você percebeu que você não está dentro de você. Uma coisa é você habitar o seu corpo, outra coisa é você estar pertencente dentro da sua alma. E isso é tão lindo, tão belo, que eu fico pensando... Eu já tive fora também. Eu já tive fora, eu já tive habitando apenas o meu corpo, vivendo no piloto automático. Eu já tive também neste lugar. E quando você volta a habitar a sua alma, quando você olha para dentro e se desconstrói, porque a desconstrução dói, e dói muito, muito. Mas você tem que estar disposta. Porque quando você está disposta, você passa por cima dessa dor. Essa dor, lá na frente, ela se torna pequena. Diante da imensidão, diante de tudo aquilo que você viveu. Porque a transformação que você passa, quando você percebe que se transformou, você pensa, nossa, foi um caminho tão lindo, tão belo. Eu tive que deixar padrões para trás, padrões daquilo que eu acreditava que eu era, para eu ser quem eu sou hoje. E tantas mulheres estão trilhando esse caminho, tantas, algumas perdidas, outras achando que aqui não é o seu lugar, sendo que na verdade elas só precisam descobrir o lugar delas dentro delas. E o que elas fazem quando começam a entrar em contato com isso? Que é o primeiro momento, a pessoa ela faz o quê? Não quero ouvir. Não quero ouvir o que tu tem pra me falar, porque eu sei que eu tenho que mudar. Eu sei que eu tenho que mudar, mas eu não tô disposta. Não, porque vai doer, porque... eu vou mudar e fulano não vai mudar. Porque se eu tiver que fazer isso... É o senso da falta de autorresponsabilidade. Tu quer primeiro, beleza, entendi, preciso mudar, tem que agir. Não quero. Não quero ouvir. Eu não quero ouvir que eu tô errada, eu não quero ouvir que eu tenho que ser outra pessoa, eu não quero. Essa é a primeira atitude que qualquer pessoa tem quando entra em contato com algo que precisa ser transformado. E muitas dessas mulheres, eu digo assim, só aquela brincadeira assim, né? Só os fortes permanecem. Porque só quem realmente está disposta a essa mudança passa pela dor. E aqui não é uma dor de se cortar, me ralei aqui, foi sem querer e tal. Não. A dor interna, ela é sufocante. É algo que tu não consegue respirar, porque tu não consegue mais ser tu. E muitas vezes tu não sabe mais esse teu posicionamento interno por conta de pessoas que estão ao seu redor. E você acaba pegando aqueles hábitos, aquelas atitudes como referência para você, porque você convive naquele meio. Então você acha que aquilo é o certo, sendo que na verdade aquilo está te afundando. E quando você cria essa consciência que você precisa sair desse lugar, nada mais parece fazer sentido. E daí sim você se sente mais perdida. Olha que paradoxo incrível. Você sente que não é mais pertencente a esse lugar de convívio com essas pessoas. E quando você acorda do piloto automático, que você realmente não pertence mais a esse meio, aí você se sente perdida. Você já se sentia perdida aqui. E agora que você acordou, você sente, meu Deus, tô perdida? Pra onde é que eu vou? E é nesse período que a mulher se transforma. Porque ela vai em busca daquilo que ela quer pra vida dela. E o que essa mulher quer na vida dela? Será que ela quer realmente uma transformação? Ou ela quer dizer que ela iniciou a transformação? Porque daí as pessoas vão ver que eu estou mudando. E as pessoas vão ver que eu tô fazendo mentoria. As pessoas vão saber que eu tô indo na igreja. As pessoas vão saber que eu tô fazendo caridade. Você está fazendo isso por você? Pra você se transformar, pra você ter orgulho de você? Ou você ainda tá querendo mostrar pra alguém? Você ainda tá querendo que o seu posicionamento afete alguém, porque fulano vai me ver dessa forma, fulano vai fazer isso pra mim, fulano, né? E isso é o que mais acontece em relacionamentos, em trabalhos. Essa mulher que está extremamente exausta, porque ela segue fazendo tudo pra todo mundo,
e não sabe receber, porque o seu posicionamento interno, aquilo que ela realmente busca, não está alinhado com o que ela está fazendo. Se eu busco receber algo de alguém, se eu quero um agrado do meu marido, do meu namorado, de alguém da minha família, só que eu só dou. E quando chega a hora de eu receber, eu não sei receber. Porque tu tá se posicionando internamente como uma mulher salvadora. Essa mulher salvadora que acha que todo mundo precisa dela. E em algum momento da sua vida, você passa por essa transição da mulher guerreira, a mulher salvadora, até você se transformar na mulher virtuosa. Porque a mulher virtuosa, como a gente fala de virtudes, ela olha primeiro para as virtudes da vida dela e não para aquilo que ela tem que ser para o outro. Porque a mulher guerreira, ela tá no modo de fazer. Ela tá ali, não preciso de ninguém, não preciso do outro, eu tô aqui no meu mundo e eu tô fazendo e eu tô executando. E a mulher salvadora pensa, ai, fulano vai dar conta sozinho, eu preciso ajudar. Ai, porque minha mãe precisa de mim. Ai, porque meu irmão não faz nada sozinho. Ai, porque ela quer ajudar todo mundo. A pessoa nem pede ajuda, ela já tá ali. Tu queres que eu faça não sei o quê? Essa é a mulher salvadora. E eu tenho certeza que você já passou por algum episódio com alguma pessoa na sua vida. Então, você precisa passar por tudo isso até você criar sua consciência. E tá tudo bem você criar essa consciência, desde que você esteja disposta a mudar. E eu tava conversando agora com uma amiga e ela falou, Nai, vamos marcar sexta-feira, eu vou no teu espaço pra gente conversar, porque ela quase infartou essa semana por conta do trabalho, excesso de trabalho. E eu falei pra ela, olha, a gente já fala há alguns anos, tu precisa voltar pro teu feminino. Tudo bem, tu vai continuar com as tuas metas, com os teus objetivos. Mas olha o excesso de energia masculina aonde está te levando. Teu corpo tá sentindo, porque o corpo feminino, ele não foi feito para lidar extremamente com altos níveis de estresse, igual os homens conseguem suportar. E aqui não estamos falando de machismo, feminismo, não. Estamos falando de hormônios, biológico, tudo isso, certo? Os homens, eles têm uma capacidade de resistência a isso muito maior que as mulheres. Assim como a mulher consegue sentir a dor do parto e o homem não consegue ter uma gripe, como todo mundo fala. É exatamente isso, são as particularidades e as peculiaridades do feminino e do masculino. E quando a mulher, ela sai totalmente da sua esfera feminina pra só ficar aqui, ó, ralando, ou porque ensinaram que ela tinha que ser assim, ou porque ela se obriga a ser assim porque não tem um companheiro do lado que supre essa necessidade, o disjuntor, ó, cai. Eu sempre uso essa analogia. É como se desligasse a chave geral. E aqui não é nem burnout. É, tipo assim, a mulher chegou no nível, ela caiu, desligou, ela apagou. E daí o que acontece? Os burnouts, um princípio de infarto. Gente, ela tem 30 e poucos anos, foi parar no hospital com excesso de trabalho. Provavelmente ela está carregando uma carga que não é dela. Todo mundo que está sobrecarregado, porque a gente está aqui sempre carregando a mochila, que eu falo pra vocês. Mas quando a gente está sobrecarregado, a gente está carregando a mochila de alguém. E às vezes não é nem alguém do seu lado, é alguém que, ó, passou do seu sistema familiar. Alguém que te ensinou que você tinha que carregar. Não porque eu fiz isso por ti, porque eu paguei teus estudos, porque agora tu tem que fazer isso, porque... E daí você tá carregando culpas e pesos que não são seus. Porque hoje você já é uma pessoa adulta, você já é uma mulher adulta. Só que o seu posicionamento interno ainda tá com aquela criança. Com aquela criança que escutou tudo isso dos pais. E que agora não sabe pra onde ir e acha que o problema é o seu trabalho. Ou acha que o problema é o seu casamento. Sendo que, na verdade, é apenas um posicionamento interno de dizer que você é uma mulher adulta, autorresponsável pelas suas decisões e suas escolhas. E poucas mulheres estão dispostas a mudar. E quando eu falo mudança, é transformação. Porque a gente pode querer mudar, eu vou mudar. Alguém fala pra gente, não, eu vou mudar. Não, eu vou ter que mudar. Não, você não pode só querer mudar.
Você tem que querer a transformação. A transformação vai te levar do ponto A ao ponto B. E não do ponto A ao ponto 1, A ponto 2, Não. Você tem que saber o seu lugar. E é sabendo o seu lugar dentro de você que você vai conseguir florescer, como todo mundo hoje está falando. Essa palavra também tá ficando banalizada. Igual o gratidão, como eu sempre falo. O florescer também tá ficando banalizado. Por quê? Porque as mulheres se apagaram. As mulheres não estão nem conseguindo receber flores. Como é que elas vão querer florescer? Porque elas precisam se reconectar. Você precisa se reconectar com o seu feminino. Com aquilo que você nasceu para ser. Com essa mulher que você quer se tornar. Porque não adianta nada hoje você buscar algo e você não se aprofundar naquilo. É igual bater o cartão, né? Vamos bater o cartão lá na igreja. Tô dando um exemplo, né? Ou num curso de vendas. Não adianta nada você ir lá escutar se você não aplicar. Não adianta nada você ir em busca da palavra se depois você não aplicar. E o que mais acontece é isso. As pessoas vão em busca, querem essa transformação, mas quando saem dali já estão fazendo tudo errado. E de que adianta querer se transformar se você não está disposta? Querer é bom, mas tem que estar disposta a essa transformação. E eu te pergunto, o quão disposta você está a deixar esses padrões para trás? Deixar tudo aquilo que te ensinaram? Será que você realmente consegue perceber que só vai depender de você? Eu tô te acordando. Estamos aqui, tô dando as chineladas que eu sempre dou. Tô te acordando pra vida, você criou a consciência, mas só vai depender de você. Eu não vou fazer nada aqui por você. Você que vai ter que agir, você que vai ter que passar pela dor, você que vai ter que mudar os seus comportamentos. Mas diferente do que se você não saber pra onde você tá indo, você vai ter alguém que vai te dizer, ó, o caminho é esse aqui. Você tem uma mata, aí tem uma trilha. Você quer desbravar a mata sozinha ou você quer ir por um lugar que alguém já passou, alguém que já trilhou? Vai encurtar muito tempo da sua jornada. Vai te encurtar muito vai te minimizar o teu desgaste físico. E é exatamente isso. Porque quando você não sabe para onde ir, alguém te guia na direção. E por isso o método GAST, guiar, ajudar, servir e transformar. Porque não é só sobre isso. Sobre o seu trabalho, sobre as suas vendas. É importante, é maravilhoso. Sim, eu amo vender, eu sou uma vendedora. Mas principalmente saber que você guia as pessoas. Você guia os seus filhos, você guia o seu cliente na escolha daquilo que ele quer. As mulheres, o método GAST ele veio justamente porque as mulheres já fazem isso. Elas já guiam, ajudam, servem e transformam. Só que nunca entenderam que essas 4 letras formam essas frases que transformam a vida delas. E a partir do momento que você entender isso e interiorizar, o seu posicionamento interno ele vai mudar. A forma como você vê a vida, a forma como você vê que você mudou de ambientes. Porque também não adianta nada você se transformar e você permanecer no mesmo ambiente. E quando eu falo da dor, essa é uma das dores. Porque você vai ter que deixar pessoas para trás. Você está disposta a trocar de mesas, a trocar de ambientes para você se transformar numa nova mulher? Ou você quer continuar ainda com as mesmas pessoas que não fazem mais sentido para sua vida? Porque você insiste que aquelas são as pessoas que você convive há 20, 30 anos, mas que os caminhos de vocês já não são mais o mesmo. E por que você insiste naquilo? Por que você não quer deixar para trás? Porque te falaram que tinha que permanecer com aquelas amizades, permanecer num relacionamento ruim, permanecer com um trabalho que não faz mais sentido para provar algo para alguém. E você não precisa mais disso. Você hoje, como mulher adulta, a mulher decisora, aquela que toma as decisões do rumo da sua própria vida, baseada nas virtudes, nos valores, você hoje não precisa mais carregar a mochila de ninguém. A sua já tem um peso que é seu, não é meu. Tu não tá carregando a minha mochila, mas eu tenho certeza que tu tá carregando a mochila de alguém. Por isso que tu tá cansada, por isso tu tá sobrecarregada,
Porque esse peso é teu e de outra pessoa. E você não precisa mais carregar esse peso que não é seu. Você pode sim, hoje, deixar coisas e pessoas para trás. Por isso que eu sempre falo, você está disposta a se transformar? Porque essa transformação, ela vem após você perceber que você está carregando um peso que não é seu. E é por isso que a transformação, ela vem primeiro da consciência e da sua decisão. Eu quero sair desse lugar. E eu nem tô falando de vendas aqui. Aqui eu tô falando do posicionamento interno. Posicionamento externo, imagem, estratégia, a gente fala depois. Aqui eu tô falando única e exclusivamente de você, mulher. Da posição que você tem dentro de você. Daquela mulher que você escolheu ser. Porque às vezes você tá seguindo um rumo que não faz mais sentido pra tua vida, mas te colocaram ali. Falaram que eu tinha que fazer isso, agora eu tenho que ficar, né? Vou pra onde depois? E aquilo ali já não tá mais te brilhando os olhos, aquilo não tá mais fazendo sentido pra tua vida. E você precisa desse seu resgate. Não, agora é o momento de eu olhar pra mim mesma. Eu já olhei tanto pelo meu filho, pela minha filha, eu já olhei tanto pelo meu marido e ninguém tá olhando pra mim. Você tá ali gritando por ajuda, gritando pra que alguém te veja. E você percebe que ninguém te vê como você gostaria de ser vista. E por quê? Porque você ainda está querendo provar algo pra alguém. E eu sempre falo, você tá querendo provar algo pra alguém e essa pessoa ainda são seus pais. Você já é adulta, você já é casada, você já tem filhos, você nem mora mais com seus pais, às vezes seus pais já faleceram. Mas inconscientemente, isso tudo é neurológico, tá, gente? É estudo neurológico. Inconscientemente você ainda quer a aprovação dos seus pais. Ai, porque se meu pai me visse aqui, ele ia ter tanto orgulho de mim. E eu confesso que eu já estive nesse lugar. E a gente quer sempre honrar os nossos pais, aquilo que foi deixado de legado pra gente. Só que você esquece que hoje você é adulta e que você não precisa mais ser aquilo que eles queriam que você fosse. A minha mãe, por exemplo, falou por anos pra eu fazer concurso público, porque ela era concursada. Então, pra ela, aquele era o modelo certo de pessoa que eu tinha que ser na vida. Não, tu vai estudar pra concurso, tu é inteligente, tu tem que estudar, isso vai garantir a tua vida. E tudo bem, ela falou aquilo com o que ela sabia da vida, com o que ela acreditava. Mas chega um momento que nós percebemos o que a gente quer pra gente. Por isso, hoje, tantas pessoas estão mudando de profissões. Tantas pessoas fazem faculdade, eu sou farmacêutica, vocês sabem. E depois não utilizam mais, porque não faz mais sentido. E tá tudo bem, é tão bom a gente se descobrir, a gente descobrir o que a gente ama, a gente descobrir aquilo que faz os nossos olhos brilharem, e não aquilo que a gente quer provar pra alguém. Ou a gente não querer voltar pra trás, não querer dar um passo pra trás porque eu vou me humilhar. O que as pessoas vão falar de mim se eu der um passo pra trás? E as pessoas não percebem que às vezes o passo pra trás é o impulso que a gente precisa. Mas pra isso a gente tem que ter humildade de reconhecer que a gente precisa sair desse lugar. E para isso a gente tem que recuar. E o recuar, ele traz muita sabedoria. E coincidentemente ontem eu fui à igreja, e o pastor falou sobre o tempo de deserto que a gente passa na nossa vida. Coincidentemente, cabe muito bem com o que eu vou falar agora, por isso que eu quis trazer essa passagem. E ele falou sobre os momentos de deserto que a gente passa e que eles trazem sabedoria. E é exatamente isso, essa reconexão com quem você é, esse autoconhecimento, ele te reposiciona. Porque o deserto, tu não vê nada, tu não tem ninguém ali do teu lado. É o teu casulinho ali, da borboleta. Tu tá ali cultivando aquilo dentro de ti, vivendo aquela transformação que só tu sabe o peso. Só tu sabe a dor. Ninguém sabe por ti. As pessoas vão julgar? Vão. As pessoas vão falar? Vão. Fato. Não queira se eximir daquilo que eu não vou fazer, senão vão falar. Vão falar de qualquer jeito. E a vida é tua. A sabedoria, quem está adquirindo é tu. Cada um está no seu processo.
E respeitar o processo do outro, respeitar o tempo do outro é necessário, não é o mesmo que o teu. Talvez tu tenha hoje uma clareza, uma sabedoria de algum negócio, de autoconhecimento, enfim, tu tem uma sabedoria que eu não tenho. Assim como eu tenho que tu não tem, e assim a vida é uma troca. A vida é fluida, é igual a energia do dinheiro, porque eu sempre faço esse movimento aqui, ó, vai e vem. Porque a gente aprende com as pessoas aprendem com a gente. Só que a gente tem que ser humilde em reconhecer isso. E é essa humildade que faz a gente sair daquele lugar que a gente não pertence mais. E sim perceber que a gente consegue se transformar em algo melhor para Deus, primeiramente, para ti mesma depois e depois para tua família. Ai, obrigada a Lolita. Obrigada pelo novinha, já não sou tão nova, tá? Ai, mas eu trago justamente isso para vocês trazerem para vocês criarem essa consciência. E como eu falei, depois de 20 anos trabalhando com mulheres nas vendas, onde eu atendia, eu acho até que eu já te atendi como representante. O que eu percebi? Que as mulheres, elas precisam disso. Elas precisam dessa transformação. Não é só sobre vender. Não é só sobre estratégia, posicionamento de internet. Isso, vender essa imagem perfeita, qualquer um vende. Agora, se transformar e passar verdade naquilo que você quer e naquilo que você é, as pessoas só compram quem fala a verdade. Só quem se posiciona com verdade. Porque é igual aquelas fotos que eu sempre falo. Você quer fazer uma foto profissional pra botar no Instagram? Top! Todo mundo tem que fazer. Eu tenho minhas fotos profissionais e tal. Mas uma foto, ela não sustenta. Ela não sustenta se o que você falar não for a verdade. Se a pessoa que você for não for uma pessoa de verdade. Não vai ser um posicionamento externo que vai fazer as pessoas comprarem de você. E sim, o posicionamento interno. E é engraçado, porque as pessoas que conviveram comigo muitos anos atrás, elas falam, Nai, tu é outra pessoa. E eu sou mesmo. Eu tenho essa consciência que eu me transformei. E quando eu me transformei, eu falei, não, essas mulheres precisam disso. É igual, chega a ser engraçado quando a pessoa se converte na igreja. É bem parecido, tá? Quando a pessoa se converte, aí ela, não, todo mundo precisa disso. Ou quando a pessoa faz crossfit, que todo mundo diz que é a seita do crossfit. Ai, não, todo mundo precisa disso. A mesma coisa, quando eu me transformei, eu pensei, gente, as mulheres precisam disso? Não é só sobre vender, não é só sobre mostrar para os outros que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, não. É sobre quem eu sou. É sobre eu ser uma pessoa que eu amo a minha convivência, eu amo a minha pessoa. Porque quando a gente se ama, a gente ama quem a gente ama a nossa verdade, a gente consegue transcender para o universo. As pessoas percebem. Porque antes era algo que era incoerente. Era algo que eu queria provar para os outros e eu realmente queria. Eu tive essa desconstrução interna para eu me reconstruir. E quando eu falo e eu abro a live aqui do Café com Calma, é exatamente sobre isso. Do quanto eu percebo que as mulheres precisam viver essa transformação. E essa transformação, eu digo que ela não que ela é difícil, ela é desafiadora, porque você pensa você passar 30 anos da sua vida, 20, 30, 40, com uma programação. Ó, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo, você tem que ser assim, você tem que ser assado. E daí vem alguém e faz tu perceber que, gente, eu não sou essa pessoa que falaram que eu tinha que ser. Aí você tem que desconstruir tudo aquilo que você viveu. Por isso que eu falo que vem junto com dor. Com deixar padrões para trás. Deixar atitudes, hábitos que você tinha, mas que não fazem mais sentido hoje para tua vida. Para a nova mulher que você é. E é exatamente essa desconstrução que faz você se reconectar com a sua essência, com a sua alma, com aquilo que você veio fazer no mundo. Porque as mulheres, elas não sabem. Outra palavra banalizada, tá? Propósito. Nossa, e tantas palavras bonitas que banalizaram. Tantas. E hoje eu falo, gente, você não precisa ficar buscando o seu propósito. O seu propósito é servir o outro. O propósito, ele não é algo inatingível, inimaginável. Algo que assim, eu preciso buscar o meu propósito na vida. Ó, Deus.
Chega a ser engraçado, porque as pessoas elas criaram uma ilusão de propósito. E o propósito ele é tão simples. É só você servir. Você servir ao teu cliente, você servir aos seus amigos, você servir ao seu amor, à sua família. E quando você percebe a beleza do propósito em servir, porque também é outra palavra que daí não foi banalizada, mas muitas vezes é usada de uma forma pejorativa, o servir. Mas quando tu consegue entender a beleza dessa palavra, você muda toda a sua vida. Porque você não fica mais olhando o seu cliente como um número. Você não fica mais olhando aquela pessoa naquilo o que ela pode me dar de bom. Não. Porque quando você serve com amor, você serve porque você ama o que você faz, porque você faz com brilho nos olhos, as pessoas percebem. E isso automaticamente faz o teu retorno vir. Eu sempre falo para todas as minhas mentoradas, a partir do momento que você entender a venda, que você entender como servir o teu cliente, o teu jogo vai virar. Porque é só isso que tu precisa. E as pessoas ainda ficam pensando, porque eu não tô conseguindo vender? As minhas vendas estão travadas? Eu não sei mais o que fazer? Porque você não entendeu o que você veio fazer aqui na Terra. E quando você entende, você sai desse lugar. Você sai desse lugar que você fica vagando, sabe? Eu tô aqui, tô ali, não sei pra onde eu vou. Né? Mas pra isso você precisa decidir. Decidir se transformar, decidir ser uma nova pessoa. Tá, Nay, decidi. E agora? O que eu faço? Começa a estudar. Porque não adianta nada a gente criar a consciência e não agir. Então a gente tem que sim ir em busca de cursos, mentorias, tudo aquilo voltado a nós, não as vendas. As vendas serão consequência da tua transformação. Porque eu sempre falo para as minhas mentoradas, você tá querendo 5 clientes. Não, falta 5 clientes para eu bater o meu faturamento do mês, para eu conseguir ganhar o salário que eu sempre quis. Falta 5 clientes. Fixos, né? Vamos supor, falta 5 clientes, tá? Mas se você ainda não tem capacidade de gerir esses 5 clientes, de dar suporte para eles, por que você tá querendo? Você pode estar querendo esses clientes, querendo essas pessoas, mas você não tá preparada. E aqui eu quis falar de cliente, mas na verdade eu tô falando de você, mulher. Você não pode buscar algo que você ainda não tá preparada para receber. Porque o preparo ele vem ao longo do caminho, do deserto. É quando não tem ninguém ao seu lado, você dentro do seu íntimo, que vai vindo tudo aquilo que você busca, toda aquela transformação que você quer. É exatamente isso que você tem que fazer. Olhar para dentro de si e se questiona. Se questiona, faz até escreve num caderno. As pessoas fazem muito devocionais e não é só ler, é escrever. Onde eu estou hoje e o que eu busco para minha vida? Porque às vezes não é questão financeira que eu estou buscando, é questão interna. E o interno, ele é valoroso demais. Ele não tem preço. E talvez seja exatamente esse o ponto de virada. O que você acha que tem preço, na verdade é algo que não tem valor. Que é quem você é. É um valor inestimável. Não tem como eu falar, você vale tanto. Por que a gente não pode dar preço para as pessoas de quanto elas valem? Porque a gente não tem preço. Então entenda que o seu valor interno, da mulher que você quer ser, é muito mais importante do que um número de um cliente. Porque quando você se transformar e mudar dentro de si, aquele cliente vai vir. Aquela pessoa, olha, fulano que me assistia e eu nem sabia. E as coisas vão acontecendo naturalmente, porque você mudou. Se transformou. Guiou, ajudou, serviu. Por isso que eu falo tanto do método GAST. Ele é um guia na vida das mulheres. É um caminho, é uma trilha que é só você seguir. É tão simples.
A gente que complica. É simples, não é fácil. Eu digo que é simples, mas não é fácil. São coisas diferentes. Então perceba, tome a decisão de sair desse lugar. Tratar as pessoas com mais amorosidade, com mais gentileza, com mais atenção, com mais suavidade. Porque às vezes a mulher, ela tá tão estressada que ela acaba tratando as pessoas mal sem perceber. Mas o cliente, ela tá tratando bem. E as pessoas ao seu redor não. E por que você faz isso? É igual deixar as louças mais bonitas para os clientes. E o pessoal da tua casa, que são as pessoas mais importantes. Por que deixar só para o cliente algo que tem que ser praticado todos os dias na minha família? A sua família em primeiro lugar. O cliente vem depois. O cliente é o teu trabalho. É obrigado a tratar bem o cliente. Porque é o teu trabalho. Agora, a tua família é o teu bem mais precioso. E é ter essa percepção dessas mudanças que precisam acontecer. E pode partir de você. Não precisa partir do outro. Você tem que mudar. Automaticamente as coisas vão fluindo. Mas esteja disposta a você. Porque aqui eu não sei quem vive contigo. Eu tô falando pra você. Pra você que me acompanha, pra você que me segue. O teu posicionamento é o que importa pra mim. A mudança que você vai ter na sua vida. A sua transformação. Tá bom? Essa foi a nossa live do Café com Calma, com algumas chineladas. Eu falei que eu ia até deixar o chinelo hoje, deixei o chinelo longe. Mas é pra trazer essa consciência pra vocês. Que é isso que a gente precisa e é isso que nos transforma. E assim como eu criei essa consciência, eu também quero que vocês criem. Por isso que eu trago todos esses insights um pouco dolorosos, mas que tem um valor muito grande para a vida de vocês. Espero que vocês levem isso pro coração. Tá bom? Um grande beijo, até o próximo Café com Calma.